Existe uma habilidade que muda completamente o destino de uma pessoa, e quase ninguém desenvolve essa habilidade de verdade. Não é talento, não é sorte, não é inteligência fora do normal, não é carisma, não é nascer no lugar certo, não é ter apoio desde cedo, não é ter dinheiro sobrando. É uma coisa muito mais simples. E justamente por parecer simples, quase ninguém respeita. É a capacidade de continuar tentando de verdade, na mesma direção, durante muito tempo, mesmo sem aplauso, mesmo sem prova imediata de que está funcionando, mesmo sem motivação, mesmo sem aquele entusiasmo bonito que dura 3 dias e some no quarto. Talvez esse seja um dos maiores segredos da disciplina. Não o segredo da disciplina de palco, não o segredo da disciplina que aparece em vídeo curto, não o segredo da disciplina que faz barulho, mas o segredo da disciplina que realmente constrói alguma coisa. Porque quase todo mundo quer o resultado, mas quase ninguém aceita o tipo de vida que produz esse resultado. Quase todo mundo quer ser forte, mas poucos querem repetir o que é chato. Quase todo mundo quer crescer, mas poucos aceitam ser ruins por tempo suficiente até ficarem bons. Quase todo mundo quer vencer, mas poucos têm estômago para o meio do caminho. E o meio do caminho é onde quase tudo acontece. O problema é que ninguém romantiza o meio. Ninguém faz filme sobre a repetição. Ninguém celebra com a mesma intensidade o dia comum. As pessoas gostam do antes e depois. Gostam da virada. Gostam da vitória. Gostam do palco. Mas o que constrói o palco é o bastidor. E bastidor é repetição. Bastidor é insistência. Bastidor é fazer de novo. Bastidor é perceber que você ainda não está bom e continuar mesmo assim. Agora pensa comigo, quando uma pessoa realmente decide aprender alguma coisa de verdade, algo muito importante acontece dentro dela. Ela descobre 2 verdades que mudam a forma de enxergar a vida. A primeira verdade é dura. Você percebe como são poucas as coisas que realmente dá para fazer bem, porque fazer algo bem exige muito mais tempo do que a maioria imagina. Exige prática, exige erro, exige correção, exige frustração, exige repetição até o corpo entender, exige repetição até a mente aceitar, exige repetição até aquilo deixar de ser estranho. A maioria das pessoas vive pulando de uma coisa para outra porque subestima o tempo necessário para construir profundidade. Quer aprender rápido, quer crescer rápido, quer monetizar rápido, quer ter resultado rápido, quer parecer bom antes de realmente ficar bom. E esse é um dos maiores vícios da vida moderna, a pressa de parecer pronto. Só que profundidade não nasce na pressa. Profundidade nasce no atrito com a realidade. Profundidade nasce quando você faz a mesma coisa tantas vezes que começa a perceber detalhes que ninguém mais percebe. E isso vale para tudo. Vale para o corpo, vale para os estudos, vale para o trabalho, vale para a criação de conteúdo, vale para relacionamento, vale para a espiritualidade. Vale para qualquer área em que você queira ser mais do que mediano. A segunda verdade é ainda mais desconfortável. Depois que você realmente aprende a tentar, você percebe como é fácil ultrapassar a maioria. Não porque você virou um gênio, mas porque quase ninguém faz o que precisa ser feito por tempo suficiente. Quase ninguém aguenta o processo inteiro. Quase ninguém suporta a fase em que parece que nada está acontecendo. Quase ninguém aceita repetir o básico centenas de vezes. Quase ninguém quer se submeter ao ritmo real da construção. A maioria quer novidade, mas crescimento quase sempre é repetição. E é exatamente por isso que a consistência vence tanto. Porque ela é comum no discurso e rara na prática. Todo mundo fala de constância. Pouca gente vive constância. Todo mundo gosta da ideia de disciplina. Pouca gente gosta da experiência real da disciplina, porque a experiência real da disciplina é, muitas vezes, monótona. Você acorda, faz de novo, erra, corrige, volta amanhã, faz de novo, ainda não está bom, corrige, volta depois, faz de novo. Isso não é cinematográfico, mas é isso que funciona. Agora eu quero que você imagine uma pessoa aprendendo a tocar um instrumento. No começo o som sai ruim, os dedos não obedecem, a coordenação parece ridícula, tudo parece artificial, mas a pessoa repete escalas, repete postura, repete movimento, repete partes pequenas, dias, semanas, meses, e um dia o que parecia impossível começa a parecer natural. Agora troca o instrumento por qualquer outra coisa.
treino, corrida, escrita, estudo, trabalho, criação de conteúdo, negócio. A lógica é a mesma. Você repete até o corpo entender. Repete até a mente parar de lutar. Repete até aquilo deixar de ser um esforço emocional e começar a virar identidade. Muita gente não falha por incapacidade. Falha por não respeitar o número de repetições que o domínio exige. Quer resultado de 100ª repetição com esforço de 5ª tentativa. E não funciona assim. Se você quer escrever bem, vai ter que escrever mal por um tempo. Se você quer treinar bem, vai ter que treinar mal por um tempo. Se você quer falar bem, vai ter que falar travado por um tempo. Se você quer criar algo relevante, vai ter que ser ignorado por um tempo. E aqui entra uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir. No começo, provavelmente você vai ser ruim, e isso é normal. No começo, provavelmente você vai se sentir inadequado, e isso é normal. No começo, provavelmente você vai duvidar de si, e isso é normal. O problema é que muita gente interpreta o desconforto do começo como sinal para parar, como se a dificuldade fosse um aviso de caminho errado. Mas em muitos casos, a dificuldade não é um alerta para desistir, é apenas a natureza do caminho. Tudo o que vale alguma coisa exige uma travessia, e essa travessia vai ter atrito, vai ter tédio, vai ter cansaço, vai ter dias em que você vai pensar que não nasceu para aquilo. Vai ter dias em que tudo em você vai querer trocar de rota. E é justamente aí que o jogo começa a separar pessoas. Porque há quem veja o difícil e diga: isso é um sinal para eu parar. E há quem veja o difícil e diga: se está difícil, é porque quase ninguém vai continuar. E essa mudança de leitura muda uma vida inteira. Porque quando você aprende a olhar para o difícil não como castigo, mas como parte do processo, alguma coisa amadurece dentro de você. Você para de achar que a vida boa é a vida sem atrito, e começa a entender que toda coisa grande cobra um preço. Agora deixa eu te dizer uma frase que incomoda muita gente. Tudo o que vale a pena fazer é difícil, e quanto mais vale a pena, mais difícil tende a ser. Não porque o universo quer te punir, mas porque profundidade exige estrutura, e estrutura não se constrói em superfície. Se alguém quer um corpo forte, vai lidar com esforço. Se alguém quer uma mente afiada, vai lidar com estudo. Se alguém quer respeito, vai lidar com responsabilidade. Se alguém quer liberdade, vai lidar com renúncia. Se alguém quer resultado acima da média, vai viver uma rotina que a média não aceita. A grande questão é que muitas pessoas dizem que querem sucesso, mas não aceitam o tipo de vida que produz sucesso. Querem oportunidade, mas não falam com ninguém. Querem evolução, mas não suportam o desconforto do começo. Querem reconhecimento, mas não suportam o anonimato do meio. Querem um corpo melhor, mas não gostam da repetição. Querem uma mente melhor, mas não gostam do silêncio. Querem construir algo grande, mas tratam o próprio tempo como se fosse sem valor. E aqui nós entramos em um ponto muito sério. No começo de qualquer trajetória, quase tudo o que você tem é tempo. Talvez você ainda não tenha dinheiro, talvez ainda não tenha equipe, talvez ainda não tenha experiência, talvez ainda não tenha contatos, talvez ainda não tenha visibilidade, mas você tem tempo. E tempo é a primeira moeda da vida. É a primeira matéria-prima de qualquer construção. Então eu quero te fazer uma pergunta simples. O que você está fazendo com seu tempo? Porque a maioria das pessoas vive como se o tempo disponível fosse espaço vazio, como se um horário sem compromisso fosse território de qualquer distração, como se o tempo livre naturalmente pertencesse ao algoritmo, à tela, à conveniência, à preguiça, ao improviso dos outros. Mas pensa comigo. Se o tempo é a única moeda que você tem no começo, por que você entrega essa moeda tão facilmente? Se o tempo é o recurso mais valioso para mudar sua vida, por que tanta gente age como se ele fosse infinito? A verdade é que no começo, você não tem alavanca. Você não pode pagar alguém para aprender por você. Você não pode terceirizar seu treino. Você não pode terceirizar seu foco. Você não pode terceirizar a construção de sua resistência. Ninguém pode respirar por você. Ninguém pode estudar por você. Ninguém pode fortalecer seu corpo por você. Ninguém pode criar sua consistência por você. No começo é você, seu tempo, sua decisão, sua renúncia, sua repetição. E por isso o começo dói tanto.
Porque no começo você está queimando a única moeda que tem, sem muita prova visível de retorno. Você olha para o lado procurando ajuda e descobre que em muitas partes do caminho é você de novo. É você fazendo quando ninguém manda. É você continuando quando ninguém liga. É você se corrigindo quando ninguém vê. E é por isso que o começo é tão desconfortável. Porque o início mistura solidão com incerteza. E a combinação dessas duas coisas quebra muita gente. Você não sabe quando o retorno vem. Você não sabe se a aposta vai dar certo. Você não sabe em que momento a repetição vai começar a render. Você só sabe que, se parar agora, nada muda. Então a disciplina vira isso. A arte de continuar sem garantia visível. A arte de seguir antes da recompensa. A arte de suportar o período em que você parece estar investindo e não colhendo. Essa talvez seja uma das grandes diferenças entre quem constrói alguma coisa e quem vive só no desejo. A pessoa disciplinada aprende a respeitar o atraso entre ação e resultado. Ela entende que o que está vivendo hoje é, em grande parte, consequência do que fez meses atrás. E que o que vai viver nos próximos meses depende da forma como usa o tempo agora. Isso muda completamente a percepção da vida. Porque você para de achar que o hoje se resolve no hoje. O hoje é atraso de ontem. E o amanhã está sendo escrito agora. Talvez seja por isso que tanta gente vive surpresa com a própria realidade. Porque vive o presente como se ele fosse isolado. Mas ele não é. Sua energia de hoje não nasceu hoje. Seu corpo de hoje não nasceu hoje. Sua confiança de hoje não nasceu hoje. Sua bagunça de hoje não nasceu hoje. Seu foco de hoje não nasceu hoje. Você é atraso. A vida sempre está cobrando ou recompensando ciclos anteriores. E quando você entende isso, passa a tratar o dia com mais seriedade. Porque percebe que não está vivendo apenas uma terça-feira comum. Está escrevendo o que vai sentir meses depois. Agora pense em visualização. Muita gente fala de visualizar o futuro como se fosse um exercício mágico, mas existe um jeito mais inteligente de entender isso. Não é imaginar o resultado apenas para se iludir, é imaginar o efeito daquilo que você está fazendo hoje, porque isso ajuda a atravessar o período em que o retorno ainda não apareceu. Você treina hoje e imagina a resistência que isso está construindo. Você estuda hoje e imagina a clareza que isso vai produzir. Você cria hoje e imagina a habilidade que está sendo lapidada. Você se organiza hoje e imagina a paz que isso pode gerar lá na frente. Não para viver de fantasia, mas para diminuir a distância emocional entre o esforço de agora e a consequência futura. Porque a dificuldade do processo não é só o trabalho, é o silêncio do trabalho. É o fato de que você faz e, muitas vezes, nada acontece imediatamente. E é nesse período que muita gente se perde. Começa a achar que está desperdiçando tempo. Começa a achar que não leva jeito. Começa a achar que o caminho está errado. Mas talvez esse seja justamente o período mais importante. A fase em que você continua sem prova é a fase em que sua identidade está sendo construída. Porque quando ainda não existe resultado, a única coisa que pode sustentar você é quem você está se tornando. E isso tem um valor enorme. Porque você começa a testemunhar a si mesmo. Você começa a ver que consegue suportar mais do que imaginava, que consegue continuar mais do que imaginava, que consegue atravessar o desconforto sem morrer por causa dele. E isso gera um tipo de confiança muito raro. Não aquela confiança de discurso, não aquela confiança de palco, mas a confiança de quem já se viu continuar no meio do atrito. É uma confiança silenciosa, é a confiança de quem pensa: eu ainda estou aqui. Eu não sou só fala, eu não sou só intenção, eu continuo, e isso é muito poderoso. Agora deixa eu tocar em outro ponto essencial. O difícil muitas vezes não é um sinal de que algo deu errado. O difícil é a própria estrada. Se você está claro sobre o caminho, então os obstáculos não são necessariamente red flags. Às vezes são apenas o relevo natural do percurso. A vida adulta confunde muita gente porque a maioria foi ensinada a interpretar sofrimento como erro. Mas nem todo sofrimento é erro, nem todo atrito é desvio, nem todo cansaço é fracasso. Às vezes é apenas o preço da construção. Às vezes você só está no meio, e o meio é desconfortável. O meio não tem glamour, o meio é solitário. No início, algumas pessoas até torcem por você. Elas gostam da ideia de que você está começando algo, porque naquele momento você ainda não representa ameaça.
Você ainda está mais abaixo. Você ainda está tentando. É confortável torcer por quem ainda não cresceu, mas depois do entusiasmo inicial, você entra numa região estranha. Você passa a não pertencer mais ao grupo que nem começou, mas também ainda não chegou no grupo que já venceu. E essa zona do meio é muito solitária, porque você deixa para trás a turma que não age, mas ainda não alcançou a turma que já consolidou o resultado. E nesse intervalo quase ninguém te entende. É um lugar desconfortável, porque ali você não tem mais a companhia dos acomodados, mas também ainda não tem o respeito dos grandes. Você está em trânsito, e trânsito é cansativo. É nesse período que muita gente sente vontade de voltar, porque o meio não oferece a recompensa emocional que o começo oferece. No começo existe novidade, existe empolgação, existe narrativa, mas o meio oferece repetição, dúvida e pouca validação. E é por isso que dominar o meio talvez seja uma das maiores habilidades da vida. No começo as pessoas te aplaudem por começar. No final te aplaudam por vencer. Mas o lugar onde você mais precisa de força é o meio. E justamente ali, quase ninguém está torcendo. Então você precisa aprender a continuar sem torcida, sem plateia, sem carinho constante, sem alguém segurando sua mão o tempo inteiro. Tem que existir em você uma estrutura maior do que a necessidade de aplauso, porque se você depender da energia externa para continuar, vai parar exatamente quando ela desaparecer. Agora deixa eu trazer isso para a vida real. Quantas pessoas você conhece que começaram algo com entusiasmo e depois de 3 meses desapareceram? Quantos perfis surgem com força e somem? Quantas dietas começam com promessa e morrem em silêncio? Quantos projetos nascem com identidade e morrem na consistência? Quantas pessoas dizem que querem mudar de vida, mas se rendem ao meio? Talvez você já tenha sido essa pessoa em alguma fase. Talvez eu também. Porque o meio é um teste de identidade. O começo testa a sua empolgação. O meio testa a sua verdade. No começo qualquer um fala. No meio só alguns continuam. E quem continua o bastante começa a perceber algo. As pessoas que duvidaram de você estiveram certas, por um bom tempo. E isso dói também. Porque na maior parte do processo, os críticos parecem corretos. Você ainda não tem resultado, ainda não estourou, ainda não colheu, ainda não venceu. Então, para quem olha de fora, parece mesmo que não vai dar em nada. E talvez o aspecto mais cruel da construção seja esse. Você passa muito tempo parecendo errado, até que um dia deixa de parecer. Por isso é tão difícil, porque você precisa seguir sem poder usar o resultado como defesa. Você precisa seguir enquanto ainda parece improvável, enquanto ainda parece pequeno, enquanto ainda parece meio ridículo para quem observa de fora. Mas é aí que mora uma verdade importante. As pessoas que duvidam de você normalmente acertam em curto prazo. Elas te veem ruim no início, te veem lento no começo, te veem pequeno no meio. E dizem, não vai dar. E durante um tempo parece que elas estão certas. Mas existe uma coisa que elas não calculam: intensidade de acerto. Você não precisa estar certo 100 vezes. Às vezes basta estar muito certo uma única vez. Porque em muitos domínios da vida, um acerto grande torna irrelevantes dezenas de erros pequenos. Uma pessoa pode ser rejeitada muitas vezes e encontrar a relação certa depois. Pode tentar vários negócios ruins e construir um grande depois. Pode falhar em vários projetos e criar um impacto duradouro em outro. O mundo gosta de contar a média, mas a vida muitas vezes recompensa a intensidade. Se você tiver coragem para continuar tentando o bastante, um acerto muito grande pode redesenhar toda a narrativa. Só que para chegar nesse ponto, você precisa sobreviver ao período em que tudo ainda parece pequeno, e isso exige disciplina. Disciplina para continuar sendo ruim sem desistir. Disciplina para continuar sem saber exatamente quando vem o retorno. Disciplina para suportar a incerteza. E incerteza é outro tema central. A maioria das pessoas não lida mal com esforço. Lida mal com esforço sem prazo claro. Se eu digo para você segurar algo pesado por 10 segundos, seu cérebro aceita. Se eu não digo por quanto tempo, seu cérebro entra em desespero. Porque sofrimento com limite é diferente de sofrimento sem horizonte. E o problema do desenvolvimento pessoal, do trabalho profundo, da construção de uma vida grande, é que raramente existe um prazo exato. Você não sabe quando o resultado vem. Não sabe em que semana a virada acontece. Não sabe em que treino começa a render. Não sabe em que mês a habilidade finalmente encaixa. E esse não saber desgasta muito. Por isso, lidar com incerteza é uma habilidade tão importante.
Você precisa ser capaz de trabalhar sem garantia. Você precisa ser capaz de fazer a sua parte, mesmo sem conseguir prever todos os desdobramentos. Porque a vida não te oferece a assinatura do contrato antes. Ela te oferece a chance de construir. E você só descobre depois o tamanho da colheita. Agora eu quero tocar num ponto mais humano. Muita gente quer tudo. Quer sucesso sem custo. Quer reconhecimento sem renúncia. Quer resultado sem perda. Quer uma área extraordinária da vida sem abrir mão de nada em nenhuma outra. Mas toda conquista cobra troca. Toda. Tudo tem preço. E talvez boa parte da maturidade venha de parar de fantasiar uma vida sem trade-offs. Se você quer construir algo acima da média, vai abrir mão de alguma coisa. Se quer um corpo melhor, vai abrir mão de conforto em alguns momentos. Se quer foco, vai abrir mão de distração. Se quer riqueza, talvez abra mão de uma certa leveza em algumas fases. Se quer tempo com a família, talvez abra mão de velocidade em outros projetos. A vida é feita de trocas, e sofrer menos talvez dependa de aceitar isso, não de viver lamentando o caminho que não escolheu, porque é muito fácil olhar para outra vida e imaginar só os benefícios daquele caminho, sem considerar o custo. É muito fácil dizer, eu deveria ter escolhido diferente, mas muitas vezes o que você quer não é o outro caminho. Você quer o outro caminho sem o preço dele, e isso não existe. Talvez por isso tanta gente viva presa em um tipo de insatisfação crônica, porque quer tudo sem troca. Quer o resultado de um caminho com o conforto do outro. E disciplina também é aceitar o preço da escolha, não de maneira amarga, mas lúcida. Você escolhe algo, e ao escolher, deixa outra coisa. Isso é vida adulta. Agora deixa eu ir para uma parte mais sutil. Existe um erro comum que destrói muita gente. Segurar a felicidade como refém do grande evento. Quando eu chegar lá, eu fico bem. Quando eu ganhar isso, eu descanso. Quando eu tiver esse resultado, eu vou aproveitar. Mas e se você estiver prendendo sua vida inteira em função de um ponto futuro que sempre se move? Porque você conquista uma coisa e logo inventa outra. E aí passa os 20 querendo os 30. Os 30 querendo os 40, os 40 querendo voltar aos 20. A verdade é que boa parte da experiência humana é feita dessa ilusão. Achar que o bom está depois. Achar que o agora é só pedágio. Só que o agora é a única coisa que você realmente vive. Então talvez disciplina não seja apenas produzir resultado. Talvez disciplina também seja aprender a viver bem dentro do processo. Não romantizando a dor, mas sem transformar toda a dificuldade em prova de que algo está errado. Talvez uma das maiores habilidades da vida seja conseguir estar bem, ou pelo menos suficientemente bem, mesmo quando ainda não existe um motivo grandioso para isso. Porque se você consegue estar em boa energia, sem depender de grandes acontecimentos, você se torna muito mais estável. E estabilidade ganha o jogo. Muita gente só funciona em extremos, ou euforia, ou desânimo, ou obsessão, ou abandono. Mas quem constrói a longo prazo precisa aprender a gostar do ritmo comum, do dia normal, do progresso pequeno, da terça-feira sem brilho, do treino sem recorde, do estudo sem aplauso, do trabalho sem fogos. Essa capacidade de sustentar o ordinário é rara, mas é aí que os resultados de verdade nascem. Agora eu quero te provocar. Talvez o grande problema não seja você não ter potencial. Talvez o problema seja você não suportar o tempo necessário para o potencial aparecer. Talvez o problema não seja a falta de capacidade. Talvez seja a falta de exposição suficiente. Muita gente não aprende a lição porque não ficou tempo bastante no processo para a lição se revelar. Consistência não cabe em um print, não cabe em uma frase solta, não cabe em um vídeo curto. Consistência só aparece com exposição. Você precisa ver o bastante, fazer o bastante, viver o bastante, repetir o bastante. Por isso, tantas lições da disciplina são quase impossíveis de aprender só ouvindo. Você precisa atravessar, você precisa ver com o próprio corpo, precisa se observar no meio do atrito, precisa sentir na pele que continua mesmo sem querer. É por isso que tanta coisa importante parece inensinável. Não é que não possa ser dita,
é que só faz sentido completo depois de muita vivência. Agora eu quero te fazer algumas perguntas. Quantas vezes você parou cedo demais? Quantas vezes confundiu o começo difícil com falta de talento? Quantas vezes interpretou a ausência de resultado imediato como prova de incapacidade? Quantas vezes abriu mão do seu tempo como se ele não fosse a única moeda que você tinha? Quantas vezes você quis um resultado sem aceitar a rotina que o produz? E mais, em que área da sua vida você já sabe o que precisa fazer, mas ainda fica negociando consigo mesmo? Treino, estudo, conteúdo, trabalho, espiritualidade, saúde, relacionamento? Qual é a área em que o problema não é desconhecimento, e sim repetição? Porque há uma fase da vida em que o problema deixa de ser aprender o que fazer, e passa a ser simplesmente fazer de novo, e de novo, e de novo. Agora eu quero que você pense em uma coisa concreta. Uma só. Qual é a habilidade que, se você realmente respeitasse por um longo período, mudaria seu próximo ano? Não 10 habilidades. Uma. Qual é a área em que você precisaria concentrar tempo, energia, dinheiro, atenção e esforço de forma séria? O que aconteceria com sua vida se pelos próximos meses você levasse isso realmente a sério? E agora vem a pergunta incômoda. Você quer mesmo isso ou só gosta da ideia disso? Porque existe uma diferença brutal entre desejar o resultado e aceitar a rotina. Quase todo mundo gosta da ideia, pouca gente aceita a rotina. E tudo muda quando você entende que o mundo não recompensa intenção, recompensa ação repetida. Você é o resultado do que faz, não do que deseja, não do que fala, não do que sonha, do que faz, todos os dias, por muito tempo. E se isso soa duro, talvez seja justamente porque é libertador. Porque significa que não está tudo preso em talento, sorte, genética, contexto, aprovação. Existe muita coisa que ainda está nas suas mãos. Seu tempo, sua repetição, seu compromisso com o meio, sua capacidade de continuar. Isso muda tudo. No fim, talvez a pergunta mais importante não seja: será que eu consigo? Talvez seja: será que eu vou continuar o bastante para descobrir? Porque muita gente nunca descobre do que era capaz, não por falta de potência, mas por falta de permanência. E talvez hoje a decisão mais importante não seja começar mais uma coisa, talvez seja escolher uma e permanecer, escolher uma e respeitar, escolher uma e suportar o começo ruim, o meio solitário e o atraso do resultado. Porque é assim que algo grande nasce, não em explosão, mas em repetição. Se esse vídeo mexeu com você, eu quero que você escreva nos comentários uma frase simples: eu vou continuar. E mais do que isso, me diz qual é a área da sua vida em que você precisa parar de negociar com o difícil e começar a respeitar o processo. Escreve: treino, estudo, trabalho, conteúdo, mente, saúde, organização. Escreve com honestidade, porque às vezes nomear o campo de batalha já é o começo da disciplina. E compartilha esse vídeo com alguém que está no meio, alguém que começou, alguém que ainda não venceu, alguém que está naquela parte silenciosa da vida em que parece que o esforço não está rendendo. Porque talvez essa pessoa só precise ouvir uma coisa: o meio não é o fim, a dificuldade não é sempre um desvio, e a repetição ainda pode mudar tudo. Aqui é Disciplina X. E disciplina não é brilho, não é pressa, não é euforia. Disciplina é continuar quando o difícil deixa de ser surpresa. É usar o tempo como moeda de construção. É respeitar a repetição. É aceitar o preço da escolha. É suportar o meio. É deixar de negociar com o que precisa ser feito e seguir. Hoje, amanhã, depois. Até que o que parecia impossível comece a parecer inevitável. Disciplina X. O corpo muda quando você se transforma.